Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Korah. Bnei Israel novamente reclamam a Moshe e a Aharon. No dia após a destruição de Korah e seus seguidores, Bnei Israel estavam tristes. Eles reclamaram a Moshe e a Aharon. Nós admitimos que Datan e Aviram mereciam morrer. Eles eram Rechaim e insultaram vocês. Mas os 250 homens com Korah eram pessoas grandes e importantes. Por que você, Moshe, os aconselhou a oferecer Ketoret na frente do Mishkan? Você sabia que eles morreriam? Foi sua culpa que Hashem os puniu. A prova de que estes 250 homens eram de Sadiquim é que Hashem ordenou a Elazar que transformasse suas panelas em uma cobertura para o Mishbeach. É claro que Bnei Israel erraram ao criticar Moshe. Talvez Moshe tenha tido Ruach HaKodesh ao ordenar a Korah e seus seguidores que oferecessem Ketoret. Mesmo que não tenha sido este o caso, ele deu esta ordem porque era melhor que Korah e seus homens morressem do que Haz Veshalom, todos os judeus fossem destruídos por seguir apicores. Ainda assim, os judeus estavam tristes que 250 grandes homens entre eles haviam morrido. A nuvem de Hashem apareceu. Hashem disse a Moshe e a Aharon: que os Tzadikim se separem do restante dos judeus, pois eu destruirei todos eles. Moshe e Aharon caíram sobre suas faces para rezarem mais uma vez por Bnei Israel. Mas as palavras certas não vieram aos seus lábios. Moshe então entendeu que Hashem não queria que ele rezasse. Ele estava furioso com Bnei Israel. Moshe viu o anjo da morte entrar no acampamento dos Bnei Israel. O anjo começou a golpear os judeus. Alguns adoeciam, outros morriam. Pegue a panela com a qual você leva o Ketoret para o Mishbeach, Moshe ordenou a Aharon. Queime o Ketoret e rapidamente leve-o para o acampamento dos Bnei Israel. Por quê? Perguntou Aharon. O anjo da morte está golpeando Bnei Israel, explicou Moshe. Se você queimar Ketoret no acampamento dos Bnei Israel, a praga cessará. Como Moshe sabia disso? Quando ele subiu aos céus para receber as segundas Luchot, tábuas, o anjo da morte o ensinou o segredo de queimar Ketoret para parar uma praga. Eu tenho permissão de oferecer Ketoret fora do Mishkan? Aharon perguntou, ansioso. Meus filhos Nadav e Aviú foram punidos com a morte por terem oferecido Ketoret que Hashem não ordenou. Faça como eu estou dizendo, Moshe insistiu. Aharon pegou a panela, acendeu o Ketoret nela e correu para o acampamento dos Bnei Israel. Em todo lugar havia judeus morrendo por causa da praga. Rapidamente ele colocou a panela, a fumaça se ergueu até o céu. O anjo da morte queria passar pelo local onde Aharon estava, mas ele foi impedido de ir adiante pela fumaça do Ketoret. Desta forma, a praga parou. Quase 15.000 judeus morreram depois que Korah e seus seguidores foram queimados ao oferecer Ketoret. Alguns judeus reclamaram: o Ketoret sempre causa morte. Nadav e Aviú morreram por causa dele e agora ele foi a causa da morte de Korah e seus seguidores. Para mostrar a estes judeus que eles estavam errados, Hashem permitiu que Aharon parasse a praga por meio da queima do Ketoret. Agora a nação compreendia. O Ketoret não causa a morte. Vejam como ele parou a praga. Cometer averot é o que causa a morte das pessoas. Os 250 homens que ofereceram Ketoret morreram porque eram culpados. O milagre do bastão que floresceu. Mesmo assim, Bnei Israel ainda não estavam totalmente satisfeitos. Eles ainda não haviam se convencido de que Hashem não queria que ninguém além dos Koanim e os Leviim o servisse. O povo pensava, a punição de Korah e seus homens não é prova de que apenas o Shevet Levi pode servir a Hashem. Isto somente prova que Hashem pune todo aquele que ataca Moshe e Aharon. Hashem queria que Bnei Israel acreditassem completamente que somente o Shevet Levi havia sido escolhido para o serviço no Mishkan, por isso ele realizou outro milagre. Ele ordenou a Moshe: pegue 12 bastões de madeira e escreva os nomes dos 12 Nessim neles. No bastão do Shevet Levi, escreva o nome de Aharon. Coloque os 12 bastões em frente ao Aron. O bastão do Shevet que eu escolho para me servir
florescerá. Isto convencerá Bnei Israel de que nenhum outro Shevet deve realizar a avodá. Hashem ordenou a Moshe: coloque o bastão do Shevet Levi no meio dos outros. Se ele ficar no lado oeste, os judeus poderão dizer: ele só floresceu porque estava no lado onde a Shekhinah repousa. Cada nasci deu a Moshe um bastão de madeira seca. De acordo com uma das explicações de nossos sábios, Moshe cortou todos os bastões de um único ramo, de modo que ninguém pudesse dizer mais tarde: o bastão de Aharão floresceu porque havia um pouco de umidade nele e, portanto, ele brotou. Moshe deixou os bastões a noite toda no Kodesh HaKodashim. Ao entrar ali na manhã seguinte, seus olhos encontraram uma visão maravilhosa. 11 bastões estavam tão secos quanto na noite anterior, mas o bastão do Shevet Levi estava coberto de folhas, flores e amêndoas. Normalmente, quando um fruto aparece na árvore, as flores caem, mas aqui as flores permaneceram no bastão, mesmo depois de o fruto ter aparecido. Outro milagre aconteceu. O nome de 4 letras de Hashem apareceu gravado no bastão de Aharão. Isto não estava lá na noite anterior. Este nome estava gravado no tzitz, a faixa de cabeça do Kohen Gadol. E isto foi um sinal claro de que Aharão havia sido escolhido como Kohen Gadol. Moshe levou os bastões para os Nessim verem. Cada Nassi pegou seu bastão de volta. Bnei Israel se encheram de temor ao ver o bastão florido e maravilhoso do Shevet Levi. Eles finalmente admitiram que somente o Shevet Levi havia sido escolhido para o serviço no Mishkan. Hashem ordenou a Moshe: mantenha sempre o bastão do Shevet Levi em frente ao Aron. Ele deve ser mostrado a todo aquele que não for do Shevet Levi e argumentar que deveria ter permissão para realizar a avodá. Por que Hashem fez com que o bastão produzisse amêndoas? Flores aparecem na amendoeira mais cedo do que em qualquer outra árvore. Hashem estava indicando: assim como a amendoeira floresce mais cedo, da mesma forma toda pessoa de outro Shevet que agir como Cohen será punido rapidamente. As flores e as amêndoas no bastão do Shevet Levi não murcharam. Elas permaneceram sempre frescas. Este bastão foi passado de Moshe para Yehoshua e então para o líder seguinte. Os reis judeus o preservaram. Antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele foi escondido pelo rei Yoshiao, juntamente com os outros objetos sagrados do Mishkan. O Midrash nos conta por que Hashem escolheu Shevet Levi para servi-lo. Na época do segundo Beit HaMikdash, muitos nobres romanos se interessaram pelo judaísmo. Eles gostavam de conversar com os Rahamim. Certa vez, uma nobre romana visitou Rabi Yossi e lhe disse: seu Deus é injusto. Ele escolhe qualquer um que ele queira para servi-lo. Rabi Yossi trouxe uma cesta de figos para a mesa e ofereceu à nobre como aperitivo. Por favor, pegue alguns figos, ele disse. A senhora cuidadosamente verificou os figos e escolheu os melhores. Como você escolheu bem, Rabi Yossi a elogiou. Só de olhar para os figos você já pode dizer quais são os mais doces e suculentos. Por que então você acha que Hashem não sabe escolher as melhores pessoas para si? Afinal, ele vê não apenas a aparência externa de uma pessoa, mas também o que se passa no coração de cada uma. Se ele escolhe alguém para si, há uma boa razão para isto. Rabi Yehoshua ensinou: 6 coisas foram escolhidas por Hashem. Primeiro, os Kohanim para serem os mais sagrados no Beit HaMikdash. Segundo, os Leviim para ajudar os Kohanim. Terceiro, a nação judaica para ser a mais sagrada entre as outras nações. Quarto, a família de David para serem reis para sempre. Quinto, a cidade de Jerusalém para ser a cidade santa de Hashem. Sexto, o Beit HaMikdash para ser a morada sagrada de Hashem. Bnei Israel são proibidos de entrar no Mishkan. Bnei Israel estavam com medo por terem sido punidos tantas vezes por Hashem. Eles disseram a Moshe: veja quantos judeus foram mortos. 250 homens foram queimados, vários foram engolidos pela terra e outros ainda morreram em uma praga.
Estamos com medo que mais pessoas entre nós morram por não conseguir cumprir as leis do Mishkan. Hashem nos disse que o não-Cohen que entrar no Mishkan sem permissão deve morrer. Como podemos sempre nos cuidar para que isso não aconteça? Hashem ordenou a Moshe: os Koanim e Leviim são responsáveis de guardar o Mishkan contra intrusos. Eles devem advertir todos os que não são Koanim a não entrarem nem tocar nos objetos sagrados. Se Bnei Israel cometerem um erro, porque os Koanim não cuidaram do Mishkan, os Koanim serão punidos. Os judeus devem dar 24 presentes aos Koanim. Depois que Korah argumentou contra os Koanim, Hashem disse a Moshe: eu farei um pacto com Aharon e seus descendentes, no qual lhes prometo 24 presentes diferentes. A Torá chama este trato de um trato de sal. Assim como o sal nunca se decompõe, também este pacto durará para sempre. 24 presentes devem ser dados pelos judeus aos Koanim. Eis aqui alguns deles. Quando um judeu oferece um corbã, ele normalmente deve dar algumas partes deste para os Koanim comerem. Os Koanim também recebem uma porção dos korbanot oferecidos pela comunidade inteira. Toda semana, 12 filões de lechem apanim eram colocados no shulchan. Os 12 pães que eram retirados eram dados aos Koanim. Na época do Beit HaMikdash, Amikdash. Se um judeu abatesse um animal doméstico para comer sua carne, não um corbã, ele tinha que dar 3 partes ao Cohen: o ombro direito, a mandíbula e o estômago. Quando o animal doméstico kasher de um judeu tinha um primogênito, este era dado ao Cohen. O Cohen o levava para o Beit HaMikdash. Parte do animal era queimada no Mishbeah e a outra parte ficava para o Cohen. Quando um judeu ganha um filho primogênito, o bebê deve ser redimido com dinheiro. Este dinheiro é dado ao Cohen. Terumá. Um judeu que possui campos, vinhedos, plantações de oliveiras ou pomares deve dar parte de sua produção ao Cohen. A porção separada para o Cohen é chamada de terumá. Os Rahamim ensinaram que a terumá deve ser no mínimo 1,60 da produção. Também pode ser 1,50 ou 1,40. Halá. Quando um judeu assa a massa, ele deve dar parte dela ao Cohen. Por que os Koanim recebem estes presentes? Os Koanim não receberam nenhuma porção de terra em Eretz Israel porque eles não teriam tempo para cultivá-la, visto que estavam ocupados com a avodá no Beit HaMikdash. Bnei Israel tem então que pagar a eles por fazerem a avodá pelo povo, e por isso dão estes 24 presentes. A maioria dos presentes dos Koanim é sagrada. Os Koanim não podem comê-los quando estão em Temeim. Alguns podem ser comidos somente no pátio do Beit HaMikdash e outros ainda apenas na cidade de Jerusalém. Quando Aharon ouviu que Hashem estava fazendo um trato com os Koanim, ele se alegrou. Ele disse: nós ganhamos algo da Marloket de Korah. Por causa dela, Hashem fez um pacto eterno com os Koanim. O que é Maaser? Assim como Hashem fez um pacto com os Koanim, ele fez um trato com os Leviim. Os Leviim também recebem um presente de Bnei Israel. Depois de dar terumá ao Cohen, um judeu deve separar 1/10 de todos os seus grãos, frutas e vegetais e dá-lo ao Levi. Este dízimo é chamado de Maaser. O Levi deve pegar 1/10 do que recebe e dá-lo ao Cohen. A porção dada ao Cohen é chamada de terumá Maaser. O que um agricultor doa de sua produção? Imagine que você viva na época do Beit HaMikdash, você é dono de campos de grãos. Quais porções a Torá ordena que você dê ao fazer a colheita? Você deve dar leket, shichechá e peá para os pobres, conforme aprendemos na Parashá Vaikra. Você também deve levar o primeiro trigo e cevada para o Beit HaMikdash como bikurim.
Nós aprenderemos sobre Bikurim na Parashá Kitavô, no livro Devarim. Bikurim deve ser separado dos 7 tipos de frutos pelos quais Eretz Israel é abençoada. Então você separaria primeiro terumá para o Cohen, segundo maaser para o Levi e terceiro maaser sheni, outro dízimo que comeria em Jerusalém. Essa mitzvah será explicada na Parashá Areh, no livro de Devarim. Há alguns anos em que, ao invés do maaser sheni, você daria o dízimo para os pobres. Este seria então chamado de maaser ani, o dízimo para o pobre. Imaginemos quanto de terumá e maaser você daria. Digamos que você houvesse colhido 100 quilos de uvas em seu vinhedo. O que você deveria tirar? Primeiro, terumá era separado para o Cohen. Terumá poderia ser 1/4, 1/40, 1/50 ou 1/60. Digamos que você quisesse dar 1/50, que equivale a 2 quilos. De 100 quilos, menos 2 de terumá, sobram 98 quilos. Você ficou com 98 quilos. Destes 98 quilos, você teria que dar 1/10 como maaser ao Levi. 1/10 de 98 quilos seria 9,8 quilos. 98 quilos menos 9,8 quilos de maaser, sobrariam 88,2 quilos. Você ficou com cerca de 88 quilos. Desta quantidade, você teria que tirar 1/10 para maaser sheni e, em alguns anos, para maaser ani. 1/10 de 88,2 quilos são 8,82 quilos. 88,2 menos 8,82 quilos sobram 79,38 quilos. Depois que você terminasse de separar terumá e as masrot, você ficaria com um pouco mais que 79 quilos de seus 100 quilos originais de uvas. Você se sentiria mal em dar tanto de sua produção? Pois não deveria. Leia o próximo Midrash e entenda o porquê. O Midrash nos conta: o judeu fica rico por dar maaser. Hashem prometeu a Bnei Israel: se vocês derem maaser como eu ordenei, eu darei a vocês chuvas abundantes e eu abençoarei sua produção. Vocês colherão tanto que ficarão ricos. E quanto a terumá e maaser nos dias de hoje? Hoje, um fazendeiro em Eretz Israel deve tirar tanto terumá quanto maaser. Um judeu não pode comer algo cultivado em Eretz Israel a menos que saiba que uma pessoa confiável separou terumá e masrot. Mesmo alguém que viva fora de Eretz Israel, antes de comer produtos frescos ou enlatados importados de Eretz Israel, deve se assegurar de que terumá e masrot foram separados corretamente. Fim do Midrash da Parashá Korach. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comente e compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!